Cumprimento a todos com a gloriosa e a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 21 de março de 2020, estamos aqui em Governador Celso Ramos e estamos transmitindo essa mensagem em tempos difíceis, tempos de crise, como nós todos sabemos da pandemia do coronavírus que está assolando o mundo. Mas nós temos a proteção de Deus sobre nossas vidas, vivemos por fé e não por vista, e essa fé, ela é mais forte do que qualquer adversidade das nossas vidas. Estamos vivendo no milagre da fé. Gostaria de compartilhar convosco um texto sagrado que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Roma, que também vivia duras perseguições, momentos difíceis no Império Romano, tempos em que a vida do próprio apóstolo São Paulo estava em perigo, como também dos demais apóstolos, e vemos então, em meio a esse caos, em meio a essa adversidade, grandes tribulações, Paulo nos deu 3 conselhos. Romanos capítulo 12, versículo 12, ele escreve o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Queremos subordinar esta palavra a um tema, os 3 conselhos do apóstolo São Paulo. Nós vemos aqui que o apóstolo São Paulo, escrevendo para os crentes de Roma, deixa 3 conselhos tão valiosíssimos. Esses conselhos têm que fazer parte da nossa vida cristã também, nos dias odiernos em que nós estamos vivendo, principalmente em tempos em que o coronavírus está assolando nosso planeta, mas através desses conselhos nós vamos obter grande vitória na nossa vida de fé. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Nós vemos que o primeiro conselho do apóstolo São Paulo é: alegrai-vos na esperança. Jesus é a nossa esperança eterna, imorredoura, e nele depositamos toda a nossa esperança. Um dos pontos importantes aqui é a alegria. A alegria nós precisamos preservá-la, porque a esperança gera alegria em nossos corações. E não podemos permitir que Satanás, o ladrão das alegrias, venha roubá-la, mas através da nossa fé em Deus, nós vamos guardar esta alegria, este gozo. O apóstolo São Paulo diz que o gozo é uma característica do fruto do Espírito. E este fruto é para nós, é para você, meu irmão. O gozo inefável, o regozijo, o júbilo. Você produz esse fruto no poder do Espírito Santo em tempos de adversidade, tempos de tribulação. Uma coisa é certa: somente lutamos enquanto temos esperança de vencer, pois a falta de esperança nos leva a desistir. Quando Israel chegou em frente ao Mar Vermelho, fugindo dos egípcios, não havia mais o que eles pudessem fazer. A única esperança era que Deus, o Todo-Poderoso, de uma forma milagrosa, fizesse-os atravessar o mar ou derrotar os seus inimigos. O povo deu ouvidos à voz do Senhor e marchou em direção ao mar. O povo não desistiu. E Deus milagrosamente fez 2 coisas. Nós vemos aqui que Deus interveio com 2 milagres. O mar se abriu e os inimigos de Israel, o povo do Egito, o exército egípcio, morreu afogado no Mar Vermelho. Quem sabe em nossas vidas nos encontramos de frente
ao mar, cercado pelos inimigos, como é o caso hoje da pandemia do coronavírus e tantos outros inimigos, que são inimigos da nossa alma, inimigos do nosso corpo físico, biológico, mas nós precisamos marchar como Israel, marchar com alegria na esperança, pacientes na tribulação e perseverando na oração. Quem sabe em nossas vidas nos encontramos de frente ao mar, cercado de inimigos, mas Deus é aquele que nos livra. Ninguém livra como Deus. Deus pode nos livrar de inimigos invisíveis. Deus pode nos livrar de inimigos visíveis. Deus pode nos livrar de inimigos físicos, espirituais e em todos os âmbitos, em todas as áreas do viver humano. A esperança na Bíblia é muito forte. De acordo com a Bíblia, a esperança é uma das 3 virtudes teologais da Bíblia Sagrada, conforme é possível comprovar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 13 também, diz assim: assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Mas mesmo tendo fé e tendo amor, nós precisamos crer que a esperança foi Deus que nos deu. A esperança é a âncora da nossa alma. E essa âncora, ela atravessa o espaço sideral. Essa âncora, ela atravessa o mundo físico, o mundo cósmico. E essa âncora, ela penetra além do véu, na sala do trono. E a nossa âncora da fé e da esperança está firmada no trono de Deus, no trono de todo o universo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas o povo de Deus persevera na esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, a âncora firme da nossa alma. Confia no Senhor, meu irmão, em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, em tempos de tantas moléstias. Confia no Senhor, porque o salmista diz: aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A igreja foi fundada sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo, a rocha inabalável. Portanto, sinta-se seguro em Cristo, arraigado, sobreedificado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também podemos verificar que a esperança está relacionada à fé. De acordo com Hebreus 11 e o versículo 1, ali o escritor aos Hebreus afirma: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a maior força que rege a nossa vida. Pela fé nós podemos ver a vitória que está no porvir. Depois da tempestade vem a bonança, vem a calmaria, vem uma brisa suave. E o salvo pela fé, ele pode ver o futuro. Ele antevê as coisas que virão, porque ele está exercitado na fé. Ele está inteirado e convicto do poder que a fé tem. E com esse poder, ele já sente o antegozo da vitória. É por isso que o apóstolo São Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O que significa isso? Ser mais do que vencedor significa que nós conhecemos o resultado de um combate, de uma crise, de uma adversidade, de uma tempestade,
Nós conhecemos o resultado já por antecedência, e o resultado é um só: em Cristo somos mais do que vencedores. O crente entra no olho do furacão, ele entra no meio da adversidade de cabeça erguida, com fé, com esperança, porque ele sabe que o resultado é um só, é a vitória em Cristo Jesus. Sinta o poder da fé, receba o poder da fé nesse momento. Deixa que a fé venha reger teus sentimentos, tuas emoções. Deixa que a fé te conduz para mais perto de Deus, para mais perto da vitória. Receba a vitória neste dia, 21 de março de 2020. É o dia da tua vitória, é o dia do teu triunfo. Vença todos os medos e todas as fobias no poder da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo São Paulo também deu um segundo conselho para a igreja de Roma, uma igreja que vivia por muitas tribulações e adversidades, em meio à secularização, em meio à violência, à criminalidade, em meio à pecaminosidade, iniquidade do maior império do mundo, Roma. Segundo Daniel, o animal espantoso. Vemos aqui o segundo conselho do apóstolo São Paulo: sede pacientes na tribulação. A paciência é uma virtude extraordinária. O Senhor Jesus disse que na vossa paciência possuís as vossas almas. A paciência é a guardiã das nossas almas. Portanto, exercitamo-la com toda a força, convicção, crença, energia, porque nós precisamos da paciência nos dias odiernos, dias trabalhosos, dias difíceis, dias de complexidade e perplexidade, mas nada nos amedronta, porque a nossa fé nos leva a crer em Jesus Cristo. E Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Nós temos a certeza da salvação, da vida eterna e do cuidado amoroso de Deus nesta vida, em meio a tantas adversidades. Aqui no texto nós podemos observar o seguinte: os que não têm Deus sucumbem com facilidade às intempéries da vida. Paciência aqui não significa acomodação, ócio, zona de conforto, não. Paciência aqui significa mais do que isso, significa suportar provas, suportar tribulações, crises, pandemia, doenças, violência e tantas dificuldades que nós temos nessa vida. É a capacidade de suportar. Então nós precisamos suportar com paciência, mas suportar mesmo, para não agirmos, meus irmãos, como as demais pessoas que não têm paciência, de forma descontrolada. Quantas pessoas se descontrolam psiquicamente, se descontrolam psicologicamente, e em todas as áreas. Isso desencadeia doenças psicossomáticas, doenças que começam na alma e se exteriorizam para o corpo, que é o fator biológico. E existem doenças que os médicos não conseguem diagnosticar porque tem origem na alma, tem origem na psique da pessoa, mas acabam refletindo no corpo. Baixa imunidade gera hipertensão cardíaca e também gera úlcera no estômago, gastrite, arritmia, enfim, tantos desequilíbrios hormonais, e altera o humor, deprime
Então são essas doenças psicossomáticas. Mas aqueles que esperam com paciência no Senhor têm capacidade de suportar as crises, capacidade de suportar as adversidades da vida, com confiança no Senhor, sendo dependente do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, elas são livres das doenças psicossomáticas. Elas têm saúde na mente, têm saúde no corpo físico. São pessoas saudáveis espiritualmente falando, psiquicamente falando, biologicamente falando. São pessoas que buscam uma terapia espiritual nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é remédio para o nosso coração. A palavra de Deus nos acalma em meio às maiores adversidades da vida. Certa feita, Deus disse que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia, porque são essas palavras que testificam de Jesus Cristo. São as palavras que geram saúde, que geram vida eterna dentro de nossos corações e geram essa paciência que nós precisamos. Em dias tão difíceis, nós precisamos ter paciência para ter capacidade de suportar o que houver, suportar o que vem por aí. Não sabemos o que mais vem por aí, mas uma coisa é certa: nós sabemos que a paciência é uma virtude que Deus nos deu. A capacidade de suportar, a capacidade de superação concernente às coisas materiais, físicas, psíquicas, espiritual. Capacidade de superação é o poder de Deus em evidência na nossa vida. É o poder de Deus que está agindo na nossa vida pela fé, pela obediência, pela submissão, pela nossa dependência total de Deus. Nós não podemos nos estribar no nosso próprio conhecimento, mas nós precisamos depender de Jesus Cristo sempre, depender da sua paz, depender da sua graça, do seu poder para superarmos todos os obstáculos. A paciência é uma virtude extraordinária que Deus deu aos salvos, essa capacidade de superação. O lado psicológico do tempo diz o seguinte: quando tudo está bom na nossa vida, quando tudo vai bem, o tempo não deveria passar. Isso é uma verdade. Quando nós estamos em momento de bonança, em momento de felicidade plena, nós queremos que o tempo pare, porque é bom viver esse momento de felicidade. Mas quando for o contrário, quando tudo está ruim, quando vem a tempestade, quando vem as crises, aí nós queremos que o tempo se escoe rapidamente, que o tempo passe rapidamente. Olha só que situação. O lado psicológico do tempo, ele está atrelado ao fator sentimental, emocional. Conforme o nosso estado, nós queremos que o tempo passe, e conforme o nosso estado ruim, nós queremos que o tempo passe rapidamente, porque quem está doente, ou quem está passando por um momento de tristeza, de angústia, quer que o tempo passe logo, ele quer que esse problema vá embora logo. Mas quem está feliz é ao contrário, ele quer que o tempo pare, para que a felicidade se prolongue. E o desejo psicológico é que o tempo nunca passe, porque o ser humano foi criado não para a infelicidade, o ser humano foi criado para a felicidade. Nós não fomos criados para sofrer, porque quando Deus criou o homem no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito.
Os sentimentos eram perfeitos. O homem não tinha tristezas, nem angústias, nem depressão. Essas coisas não existiam. Mas hoje, por causa do pecado, vieram as consequências. Em uma história de 6.000 anos, de Adão até hoje, se passaram 6.000 anos aproximadamente, 6 milênios. E a raça humana tem convivido com problemas psíquicos, emocionais, e nós ainda não aprendemos a lidar com isso. Talvez nunca aprendamos, porque essas coisas são antagônicas à nossa natureza. O ser humano não foi feito para sofrer. Mas vamos ter paciência. Paciência é a palavra forte. Vamos esperar que essa crise vai passar. Assim como Israel, quando eles chegaram perante o mar vermelho, com paciência eles esperaram no Senhor, mesmo que chegou no limite da paciência, mas eles confiaram no Senhor, porque todos foram até frente ao mar, ninguém se desgarrou, todos obedeceram a Deus e todos estavam unidos frente ao mar. E foi ali, naquele momento dramático, em que Deus virou a história. Vamos atravessar os momentos dramáticos com paciência, suportando as aflições, porque o Senhor está agindo, Deus está trabalhando no mundo, Deus está interagindo no mundo. Deus não é como aquele relojoeiro que construiu um relógio e deu corda e colocou ele na estante e se esqueceu dele. Depois o relógio parou de trabalhar, porque a corda chegou no limite e esse relógio ficou abandonado para sempre naquela estante. Mas Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus que criou o universo, Ele criou seres humanos, Ele criou todas as coisas, mas o nosso Deus não nos abandonou. E a prova disso é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida abundante, ela é espiritual, mas ela também é psíquica, essa vida também é física, biológica. Deixa Deus cuidar das tuas emoções, cuidar do teu coração, cuidar da tua vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, tenha paciência, poder de superação, porque Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Deixa Deus controlar as tuas emoções, controlar teus pensamentos, os teus sentimentos e toda a tua vida. Deixa o Senhor ser Senhor da tua vida, Senhor absoluto da tua vida, e viva na paz que essa paciência gera, a paz do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro conselho. O terceiro conselho do apóstolo São Paulo aos romanos, à igreja de Roma, é: perseverai na oração. Meus irmãos, nós temos o dever de orar e nunca desfalecer. As crianças devem orar, os adolescentes devem orar, os jovens devem orar, os adultos devem orar e os anciões devem orar. Todos devemos orar. A oração é como uma estrada de duas vias. Por uma via sobe as nossas palavras de oração, e pela outra via descem as palavras de Deus, resposta às nossas orações. E esta via, ela foi aberta por Jesus, quando Jesus rendeu seu espírito pendurado entre os céus e a terra, e o Senhor Jesus bradou, consumando a obra redentora. Ele disse na língua aramaica, tetelestai, que significa está consumado. E nesse momento rasgou-se o véu do templo de alto a baixo,
E hoje nós podemos chegar à imediata presença de Deus em oração. E o escritor da carta aos Hebreus, ele assevera dizendo que nós devemos entrar em acesso, em audiência com Deus com ousadia. Ousadia é uma palavra forte, é uma palavra corajosa, valente, determinada, ativa. Por isso, meu irmão, ore com fé, creia que Deus está ouvindo a tua oração, creia que Deus vai te responder, Deus vai enviar socorro do céu, Deus vai enviar o seu poder sobre a sua vida. Seja vencedor pelo poder da oração. E nós vemos que é pela oração que as portas se abrem. E Jesus disse: a porta que eu abro. Meus amados irmãos, vamos continuar orando com fé, com toda a certeza de fé. Olha o que diz o texto, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14 diz assim: esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Meu irmão, vamos colocar em prática esses 3 conselhos do apóstolo São Paulo. E ele fê-los para a igreja de Roma, mas a palavra de Deus é atual, ela também nos alcança aqui em Governador Celso Ramos, como em todo o mundo. E os 3 conselhos do apóstolo São Paulo são esses: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Deus abençoe, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.